em nome do nosso presidente Sérgio Paulo Ramos, gostaria de dar início a essa sessão cultural. E hoje, o nosso querido coordenador, diretor de cultural da Academia Sul Rio Grande de Medicina, depois de tantas vezes ciceronear os convidados, resolveu ter um pouco de coragem, né, Marrone? Nos agraciar com um tema realmente instigante, né? Iconografia, simbolismo e comunicação. O acadêmico Cláudio Augusto Marrone, ele é médico, gastroenterologista e hepatologista e titular da cadeira 57 da Academia Sul Rio Grande de Medicina. E, como eu já disse, diretor cultural da nossa academia desde a gestão passada da nossa presidente Miriam de Oliveira. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1966 e desenvolveu ampla trajetória acadêmica na atual Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde foi professor, pró-reitor, vice-diretor do curso de Medicina e vice-reitor até 2012. O acadêmico Marrone, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, chefiou o serviço de gastroenterologia e endoscopia digestiva e implantou o grupo de transplante hepático de adultos naquela instituição. Ele foi responsável, então, pelo primeiro transplante de fígado realizado no Rio Grande do Sul no dia 15 de junho de 1991. Ele é mestre em farmacologia e doutor em gastroenterologia e também teve destacada atuação em entidades médicas ligadas à residência médica, à gastroenterologia e ao estudo do fígado. Então, nós temos realmente hoje um apresentador de altíssima qualidade, ao qual nós estamos, assim, com uma grande expectativa. Cláudio Augusto Marrone, com a palavra. Pode dar início. Muito obrigado pela receptividade dessa turma amiga e pelas elogiosas palavras de apresentação. Esse tema é um tema que eu resolvi, num determinado momento, de olha, eu já tinha há muito tempo atrás dado uma aula sobre iconografia e relacionado com a pintura do passado, mas num outro sentido. E agora, digamos, dentro de um aspecto mais atualizado e transpondo, digamos, aquelas situações para, talvez, algumas situações que nós estamos vivendo no momento, eu resolvi, então, fazer com que nós tivéssemos uma observação dessas situações. Bem, vou, então, me preparar para fazermos esta apresentação. Nós vamos começar a nossa atividade no escuro. Por quê? Porque, na realidade, depois do escuro é que vem a luz que nos ilumina e nos dá todo o saber que nós podemos ver. E eu quero dizer para vocês que essa aula não foi feita por inteligência artificial. Não houve aporte financeiro externo, nem de lei especializada para a realização da obra, no sentido de polissemia. Obrigado pela recepção. Eu sou um octaginta e confrade da Academia Sul-Grandense de Medicina. Bem, foi feito um sistema PowerPoint ancestral miscigenado e utilizei a lei de Lavoisier na linha de produção da mais ampla maneira. Eu tenho uma consultora técnica, que era Clarice Medeiros, a chamada Caica, que foi a minha slideira oficial até 2015. Ela, eventualmente, me dá alguma informação por à distância. E a responsabilidade é toda minha, como autor que absorvo o metabolismo e incorporo o que está sendo feito aqui. Bem, eu dei um título que vocês veem aqui, Iconografia, Simbolismo e Comunicação. Aí eu dei esse título, achei meio complicado de ler. Então, eu digo, vou modificar para melhorar um pouco. E daí eu coloquei, opa, piorou muito. Bem, na realidade, então, vamos a isso. Iconografia, simbolismo e comunicação. A imagética, que muitos gostam de chamar de imagenologia, ela é uma situação muito intensa no nosso momento e tem que ver com tudo que é
figura, símbolo, né? Imagens. E vocês têm aqui, então, a imagética como um conjunto de imagens de uma composição. A iconologia é um estudo dos ícones, a disciplina das belas artes que estuda os ícones e suas representações. Nós temos a iconografia, do grego, eikon, imagem, e grafia, escrita. Uma linguagem visual com imagens que representam um tema, um significado e um símbolo. Nós temos a iconografia, que é a disciplina da arte relativa à carreira de um artista, relativa ao conjunto da sua obra, a um conjunto de documentos iconográficos e imagens que ilustram determinada obra. E documento iconográfico é qualquer figura. Um ícone, do grego eikon, onos, imagem, do latim onis, sacra, algo que alguém que se distingue ou simboliza em determinada época, cultura, área de conhecimento ou imagem. E o símbolo ou imagem gráfica que, ao clicar, aciona um determinado programa. Símbolos é aquilo que, por um princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo. Aquilo que, num contexto cultural, possui valor evocativo, mágico ou místico. Aquilo que, por uma pura convenção, representa ou substitui outra coisa. Comunicação. O que dizer? Para quem, como e quando? Nós temos que disponibilizar e compreender, informar e entender, tem um emissor e um receptor, e a qualificação significa diferentes ou semelhantes. Bem, sempre que há um emissor, há um receptor, e um emissor emite para todos, um segundo também, um terceiro também, um quarto também. E vocês têm linhas diretas de comunicação e linhas cruzadas, que podem dar problemas e dificuldades na recepção. Na época atual dos fatos, nós temos informações que são orais, escrita, virtuais e outras mídias. Nós estamos na fase das outras mídias, mas no passado era oral, depois visual, e eventualmente escrita. E sempre tem um emissor e um receptor, com seus ícones e seus símbolos. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quem disse isso foi Confúcio, há 2500 anos. Calot, nos seus desenhos, nos tem esta imagem, que não precisa nenhuma explicação. Por outro lado, Courbet nos traz essa outra, que é a origem do mundo, que também não precisa de explicações. O que é a imagem? O que significa a imagem? Bem, então, na realidade, o que é uma imagem? O que ela significa? É uma fotografia? É uma pintura? É um desenho? Quem é que fez? Quando é que foi feita? Por quem foi feita? O que ela representa? O que significa? É de uma escola? É de um autor? Como é que se chama? Quem é a figura? Tem nome? Se identifica ou não? É um clássico? É um revolucionário? É um local? Ou é um universal? Quando nós vemos, o que nós evocamos? Quais são as conotações? Tem efeitos culturais? Do conhecimento? Da erudição? Bem, tudo isso é considerado no fato da imagem e com as suas conotações. Algumas delas são sociais, muitas são culturais. Algumas extrapolam o que nós vemos literalmente e nos trazem muitas outras significações. E que relações implícitas existem entre estas imagens que nós estamos vendo? O que elas trazem para nós? E aqui entra um aspecto que é do receptor. O receptor, conforme a sua estrutura cultural,
de erudição, de conhecimento, ele poderá ter informações muito mais amplas de uma imagem que, para alguém, seria só uma cadeira, ou um cachimbo, ou um desenho de uma pessoa gorda. A comunicação, então, nos traz a ideia, o que é a imagem, o que ela quer dizer, para o que serve e como é utilizada. É uma substituição da comunicação oral pela figura, do evanescente pelo permanente, do analfabetismo milenar pela contemporaneidade, da interpretação dos fatos, faz uma crítica moral e social, pode contemplar a aparência, pode enxergar além da aparência e pode nos dar uma ideia da polissemia. A iconografia, com imagens de pintura, nós temos que olhar, nós temos que ver e nós temos que enxergar. Olhar é dirigir ou orientar os olhos. Ver é perceber. E enxergar é detalhar, distinguir e compreender. A iconografia é o que está representado. O simbolismo é o que significa. E a comunicação, que mensagem essa representação transmite ao observador. Bem, estes conceitos constituem a base da leitura das imagens, com a iconografia, com o simbolismo, com a comunicação. E toda obra visual pode ser entendida como um texto silencioso, cuja gramática é formada por formas, cores, gestos e símbolos, e cuja interpretação depende tanto da intenção do artista quanto do repertório cultural de quem a contempla. Essa perspectiva explica por que as grandes obras de arte permanecem inesgotáveis. Elas continuam comunicando novos significados a cada geração de observadores. O artista é o emissor, a imagem é a mensagem, os símbolos são os códigos, o leitor é o receptor e a interpretação é a maior riqueza com o maior repertório cultural de cada um. A linguagem visual ela é imediata, ultrapassa as barreiras linguísticas, desperta emoções antes de reflexão racional, admite múltiplas interpretações e depende do repertório cultural do observador. Então, a iconografia, que nós já vimos, e a comunicação, elas têm que ver com o que se edifica, o que se interpreta e a interação entre a imagem e o observador. Imagem, símbolos, interpretação, significado. É a relação entre esses três conceitos que nos vai dar uma comunicação visual, que é um sistema de linguagem. Então, a comunicação consiste no processo de transmissão de uma mensagem entre um emissor e um receptor. Nas imagens, a comunicação ocorre por diversos elementos: formas e cores, composição, gestos, perspectiva e luz, símbolos, contexto cultural. E uma pintura, uma fotografia, um cartaz ou um ícone digital comunicam mesmo sem utilizar palavras. O significado simbólico depende da cultura, da época e do contexto histórico. A pomba é a paz, a balança é a justiça, a serpente é o conhecimento, a tentação, a cura, e a luz é a verdade ou a divindade. Na história da arte, a iconografia procura responder perguntas: quem está representado? O que cada objeto significa? Que episódio histórico, religioso ou mitológico está sendo retratado? Quais convenções culturais permitiam que o público reconhecesse a mensagem? A iconografia funciona como um vocabulário visual. A chave é São Pedro, a balança é a justiça, o cordeiro é Jesus Cristo.
A arte, como transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela teve muitas situações complicadas. Foi do século XV ao XVI, quando aconteceram profundas transformações, entre elas políticas, econômicas, religiosas, científicas e culturais. E essas todas num momento em que havia um analfabetismo muito importante. E o Gutenberg descobriu a imprensa em 1450, e a reforma protestante de Lutero em 1515. Isto foi, então, uma situação que determinou, na sequência, uma contra-reforma. Conflitos, a Inquisição, censura e morte. Bem, do século XIV ao século XIX, a Europa viveu uma pequena era glacial, onde os invernos eram muito longos e frios e demorados, e os verões chuvosos. Isso transformou aquela região do norte da Europa de maneira muito importante, fazendo com que houvesse muitas dificuldades relacionadas com a sobrevivência da população, porque as culturas de trigo e cevada diminuíram muito e o pão ficou escasso. E a fome graçava. Era uma época de epidemias, de pestes, em que isso também transtornava e fazia a população morrer. Havia necessidade de aquecimento, de manter a vida. E esse pessoal dessa área, ele conseguiu, de maneira variada, se adaptar a essas novas situações. Foi a época dos descobrimentos também, e a batata e o milho saíram da América e foram para salvar a Europa da fome. Esse é um fato real. Mas, por outro lado, nessa mesma época, com esse inverno rigoroso e os conflitos políticos e religiosos, isso foi um transtorno muito grande para a população. Então, vocês têm aqui, por exemplo, o Gutenberg com a sua prensa e o Martinho Lutero com as suas crenças, com os seus dogmas contra a Igreja Católica Romana. A arte como transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela foi complexa. Por quê? Porque também havia as monarquias, e essas monarquias eram centralizadas e centralizadoras. Tá? E então, vocês tinham um controle muito rígido de tudo que era intelectual, cultural, religioso, econômico, financeiro. E vocês tinham, então, como consequência, rebeliões, revoltas e prisão, tortura, confisco, exílio e execuções. Isto foi um período muito complexo, razão pela qual as comunicações e as informações contra essas medidas governamentais e religiosas se fazia por polissemia, pela ambiguidade, por uma linguagem codificada, de uma maneira indireta de expressão. E assim, então, foi a vida andando até que os Países Baixos, que é a zona da Holanda atual, perto da Bélgica, esses Países Baixos pertenceram, então, à Espanha. E na Espanha reinava Filipe II. O Filipe II era um Habsburgo, era um católico fervoroso, era um inquisidor feroz, não admitia nada contra a Igreja Católica. E ele governava os Países Baixos também. E mantinha mão de ferro lá, coletando muitos impostos para as suas conquistas de áreas geográficas e guerras que mantinha, né? E se colocava frontalmente contra a reforma protestante. Editou o Edito de Sangue e instalou um reino de terror na área. E isso
foi piorado quando o Duque de Alba foi governador espanhol dos Países Baixos, de 1567 a 1573, e ele foi mandado para coibir as revoltas políticas e religiosas. Ele instalou o Tribunal dos Tumultos, que se transformou no chamado Tribunal de Sangue, que era o julgamento sumário, não observando as leis regionais, para condenação e morte de protestantes, fundamentalmente. Isso determinou, em 1568, a revolta holandesa, que durou até 1648 e foi a chamada Guerra dos 80 Anos. Na mesma época, havia a Inquisição, com perseguição aos hereges protestantes, fundamentalmente, que foi muito intensa. E centenas de milhares foram mortos, presos, queimados, decapitados e enforcados. Era o reino do terror. E esse clima, nessa época, foi que permeou a obra de Bruegel. E nas suas pinturas, que retratavam multidões que pareciam inquietas, autoridades que apareciam distantes, e havia uma ideia de caos social recorrente. Então, houve muitas influências de linguagem simbólica, de estilo, de figuras semelhantes, de símbolos pictóricos, e havia um anticlericalismo, porque havia perseguição à heresia, havia intertextualidade pictórica e a ideia que tudo isso ficasse escondido. No final do século XV e no início do século XVI, artistas do Renascimento flamengo, aqui está holandês, mas está errado, era flamengo, né? Principalmente o Hieronymus Bosch, que era do século XV, morreu em 1516, e do Peter Bruegel, que nasceu em 1525 ou 30. Então, não se conheceram. Mas havia uma ideia que permeava a área, que era uma ideia de dualismo, em que se tinha um medievo que passava para o moderno, o católico que ia para o protestante, a liberdade que ia para a Inquisição, o bem que se contrapunha ao mal, o local e a ideia de mundo, o real e o fantástico, o cotidiano e o imaginário, o mundo real e o juízo final ao qual seremos submetidos, e a gênese das coisas e o apocalipse que era apresentado. Então, nós temos, do ponto de vista objetivo, com eles, narrativas de episódios e situações da vida cotidiana. Isso que o Bruegel retratava. As aldeias rurais, a vida medieval, pessoas comuns. Ele não retratava poderosos nobres da corte, realeza, e sim o dia a dia, a história, e retratava a si mesmos. Era um cenário real para uma composição extra-real. E havia um processo de criação e de imaginação. Isso fez parte do chamado Renascimento flamengo. Então, esses artistas do Renascimento flamengo, eles deram uma leitura de imagens às suas pinturas. E era um olho que via, a lembrança que revia, e havia o além da realidade para transver o mundo. Havia a quebra de regras estabelecidas, ousadias, imagens combinadas, criatividade, imaginação e fantasia. Claro, cristãos anticlericais. Havia um humor como resistência, e era uma forma de resistência intelectual, uma crítica aberta, um provérbio, um camponês bêbado, uma festa popular, que poderiam significar prisão, brincadeira, ser inofensivo ou uma crítica profunda. O contexto histórico e político de Peter Bruegel, o Velho, era de repressão religiosa, ocupação político-militar, censura extrema e protesto codificado.
Nas obras de Peter Bruegel o Velho, especialmente em provérbios neerlandeses ou flamengos, centenas de provérbios populares são representados simultaneamente. E a pintura transforma a linguagem verbal em uma linguagem visual, constituindo um complexo sistema simbólico. Cada personagem executa uma ação aparentemente banal, mas que, para um observador do século XVI, comunicava uma lição moral ou uma crítica social. E então, o observador precisa ler a imagem, como se estivesse decifrando um texto. O protesto oculto nas suas obras pode significar uma oposição aberta igual à morte, na fogueira ou forca. Por isso, a alegoria e cenas cotidianas, com o registro de realidade e um drible nos sensores. Num primeiro nível, nós podemos ter uma cena agradável e facilmente reconhecível. Num segundo nível, uma narrativa moral. Num terceiro nível, uma reflexão filosófica sobre a natureza humana. E num quarto nível, uma possível crítica política ou religiosa cuidadosamente disfarçada. O protesto oculto de Bruegel, ele era a originalidade que transforma o cotidiano em um sistema de comunicação visual, que substitui os monstros pelos próprios seres humanos, em que vícios, violência, intolerância e insensatez não pertencem ao mundo fantástico, mas fazem parte da vida comum. E censura e repressão, pinturas que utilizam a iconografia, o simbolismo, como uma linguagem cifrada, capaz de preservar a crítica social sem recorrer à denúncia explícita. Estudado como expressão artística, sofisticado documento histórico, político, antropológico da Europa do século XVI. A iconografia na pintura de Bruegel nada parece ao acaso, cada detalhe possui significado. Uma árvore seca pode indicar decadência, uma ponte simboliza passagem, uma roda representa o destino, uma criança brincando pode representar a ingenuidade. Um louco torna-se símbolo da irracionalidade coletiva. E pequenos acontecimentos espalhados pela tela funcionam como frases dentro de um grande texto visual. Cada personagem participa da narrativa. O observador precisa ler a pintura. O simbolismo de Bruegel raramente apresenta símbolos isolados. Ele prefere construir rede de símbolos. Cada elemento modifica o significado do outro. Uma igreja pode representar a fé, mas uma igreja cercada por violência passa a simbolizar o fracasso moral da religião institucional. Uma aldeia em festa pode representar a prosperidade, mas se tens embriaguez, briga, gula, desordem, a festa transforma-se numa crítica aos excessos humanos. A multiplicidade das leituras é uma das maiores riquezas da sua pintura. Polissemia, que eu já falei várias vezes, é um fenômeno linguístico em que uma mesma palavra ou expressão adquire múltiplos sentidos, os quais são determinados pelo contexto da frase. Um banco pode ser um banco e ambos podem conviver. Uma manga pode ser uma manga verde ou uma manga comprida. E a manga pode conviver com um banco. Uma operação cirúrgica pode ser parecido com uma operação matemática. E ambas podem estar juntas num centro cirúrgico que está parado
e a matemática vai fazer a conta do prejuízo. Uma piranha é uma piranha. Ou pode ser uma piranha. O conceito de polissemia é fundamental para compreender Bruegel. Sua pintura não apenas ilustra provérbios. Cada imagem admite múltiplas interpretações, dependendo do repertório cultural, religioso, político e moral do observador. A polissemia é justamente o que permitiu que suas obras circulassem em um contexto de censura. Uma mesma cena podia ser entendida como uma simples representação do cotidiano por alguns e como uma crítica político-religiosa por outros. Bem, o Peter Bruegel nasceu, não se sabe bem, em 1525-30, em Anvers, ou Breda, ou Briegel. São pequenas cidades. Em 1545 a 50, ele foi colocado numa escola para miniaturistas. Ele era um miniaturista. A maioria das pinturas e quadros dele são de pequenas dimensões, do tamanho de uma folha de papel. Ele, em 1551, entrou para a Guilda de Saint-Luc en Anvers, na Antuérpia. Era uma espécie de sindicato de pintores. De 52 a 54, ele fez uma viagem pela Itália, que foi muito interessante pelos contatos que ele teve, e na volta ele retirou o H do seu nome para ficar mais latinizado. De 54 a 62, ele trabalhou com miniaturas, com estamparias e com algumas pinturas. Em 1963, a sua professora de miniaturismo, mãe da mulher futura dele, fez com que ele obrigatoriamente se transferisse para Bruxelas, onde deveria casar com a sua filha e deixar a Antuérpia, onde ele tinha um amante que era sua criada. Então ele casou em Bruxelas e lá ele desenvolveu a parte final e mais importante das suas atividades pictóricas. E ali ele teve um mecenas, o cardeal Granvelle. Interessante porque era o braço direito do Duque de Alba e do Filipe II. Em 64, 68, ele se dedicou à pintura e teve o primeiro filho, Peter, o jovem, e o segundo, Jean, o velho. E ele morreu em 1569, em Bruxelas, com 44 anos. Jovem, não se sabe bem a idade, porque também não se sabe bem quando é que ele nasceu. Ele foi influenciado em algumas situações em relação à educação, em relação às loucuras da vida, por Erasmo de Roterdã, que escreveu um livro sobre educação e também escreveu O Elogio à Loucura, um livro onde a loucura é o principal elemento do livro, é o artista. E ele se baseou muito nisso para algumas das coisas que ele nos apresenta. Bem, pela educação, aqui é uma gravura que é o asno e é o professor. Vocês veem que tem um asno que está com uma lâmpada do lado, óculos do outro lado e uma partitura musical. E tem um professor que está dando uma correta lição num dos alunos. Numa sala de aula em desordem, toda mal posta, um grupo pequeno querendo estudar no canto e os outros dormindo, rasgando livros, fazendo qualquer tipo de coisa. Era uma ideia de que começava a haver um boom de escolarização nos Países Baixos, depois da imprensa, depois da era protestante, e que isso poderia ser considerado como uma situação complicada e difícil. E se dizia que um asno, ele vai continuar sendo um asno, mesmo que tu leve ele para que ele se transforme num cavalo, que ele nunca vai aprender. Os provérbios são frases curtas, geralmente de origem popular,
e rica em imagens. Ele sintetiza um conceito a respeito da realidade e é uma regra social e moral. Tá? Bem, esse é um dos quadros mais importantes do Bruegel. É uma cena onde tem uma aldeia que é litorânea, vocês veem lá o mar com barcos, e é uma cena onde tem as pessoas com as suas casas, com diversos tipos de atividades que são feitas, aparentemente numa tranquilidade muito importante. Essa era a pintura do Bruegel. Era o cotidiano. Bem, o que é que esta pintura, na realidade, representa dentro de um cotidiano de figuras aparentemente normais, em que elas não são individualizadas, elas fazem parte de um conjunto, né? É um texto composto de imagens aqui, né? O indivíduo dá lugar ao coletivo. Nós temos um acúmulo de ações diversas de cada um. E essa pintura se chama os provérbios flamengos, provérbios neerlandeses, ou podia ser chamada A Mulher do Manto Azul, ou um elogio à loucura. Na realidade, dentro desta pintura, existem 112 provérbios que são aí relatados, ou expressões da época relatados. 112. E que nós vamos mostrar para vocês alguns. E que tinham uma ideia de humor, de sátira, de crítica social, de observação de ingenuidade, de estupidez, de ganância, de defeitos muito grandes das pessoas no seu contexto. Por exemplo, aqui nós temos, ele está defecando no globo, está cagando para o mundo. Ele está defecando num globo de cabeça para baixo. Isso tem um significado. Este aqui está armado até os dentes. Tem um outro significado. Da mesma maneira que ele tem que colocar o guizo no gato. Quando há tosquia, uns vão tosquear a ovelha, que é fácil, e outros têm que tosquear o porco, que é muito difícil. Tarefas diferentes, resultados diferentes, conotações diferentes. Vocês veem que até agora, cada uma dessas frases, cada uma dessas pinturas, cada uma dessas representações de indivíduos tem que ver com algum dito que na época era importante e que muitos deles são importantes até hoje. Nunca deves acreditar em alguém que carrega numa mão o fogo e na outra mão a água. Aquele indivíduo que fica mordendo a coluna numa igreja é aquele que denota muita santidade, mas é um hipócrita. E aquele que bate a cabeça na parede de tijolos e vê que não adianta, é aquele que também está tentando fazer coisas impossíveis sem conseguir. Quando tem dois brigando por um mesmo tipo de osso, quem ganha é um terceiro que vai aparecer. Esse aqui é tão incompetente que não consegue alcançar 2 pães ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, junto a ele, tem uma enxada sem cabo, que significa que é inútil. Esse aqui deixou o bezerro se afundar e agora está tapando o buraco. Desculpe. Esse aqui, por outro, está muito superior e cheio de si mesmo e tem o mundo na ponta do seu dedo.
significando que está por cima de todas as circunstâncias. Aquele nada contra a corrente. E o peixe grande come o peixe pequeno. E aquele que está sentado nas brasas vai ver a consequência. Jogar pérolas aos porcos é dar coisas boas para quem não merece. Chorar o leite derramado. Dois indivíduos parecidos que evacuam pelo mesmo buraco são aqueles que são capazes de fazer qualquer coisa, mesmo as irregulares e imorais. Aqui, tu queres segurar a enguia pelo rabo, ou tu queres pegar os raios de sol que chegam para ti. E aqui tu acendes 2 velas, uma para cada santo. E quando tu tocas um pau no meio da roda, tu queres impedir que as coisas aconteçam. E aqui, que também recebeu o nome, que é a dama do manto azul, e o vermelho significa a luxúria da época, e o manto azul é o manto da cobertura que ela está colocando no seu marido idoso, e significa traição. Essa era a mulher que traía o marido. Bem, aqui nós temos uma outra das situações importantes, que é o Triunfo da Morte, pintado em 1562. Vocês veem que tem uma terra arrasada, os navios estão pegando fogo, estão afundando, várias coisas estão incendiando, está tudo calcinado, não tem vegetação, não tem folhas. Nos lagos existem cadáveres, peixes mortos e esqueletos lá tocando o sino à esquerda, da chamada da morte, e exércitos de esqueletos que estão levando os vivos à morte. Isso é uma alegoria à peste negra, às guerras religiosas e à fome que graçava na época. E aqui nós podemos dizer que tu podes ter um fragmento, uma frase da Bíblia que diz: Memento mori, tens que saber que a hora da tua morte vai chegar. E esse é um dado importante, porque, da mesma maneira, nós podemos dizer que aqui a morte é democrática, porque ela não poupa ninguém. À esquerda, vocês têm um rei com a sua coroa, seu manto com ouro, e junto tu tem perto um esqueleto que está prestes a levá-lo, com uma ampulheta que diz que o tempo não para, e um bispo sendo levado por outro esqueleto. Da mesma maneira que vocês têm esqueletos que ficam trancando as multidões com tampas de caixões, e outros que estão direcionando a população para um caixão enorme, que é uma armadilha de morte. Então, isto tem uma representação da morte, da peste, da escassez, das dificuldades. Aparentemente, apenas quem está fora um pouco disso, bem no canto direito, vocês veem 2 amantes que parecem tocando alaúde, que não tem nada com isso. Entretanto, logo atrás já tem um esqueleto com um violino e que vai pegá-los. Aqui vocês veem a representação de forca e decapitação. Vocês veem que sempre tem um pássaro preto lá em cima, né, que aparece nessas áreas. Depois vou falar dele. É esse aqui. Bem, a Torre de Babel. Essa foi pintada em 1563, e ele pintou 3 torres. 2 sobrevivem, uma de 563 e outra de 568. Bem, o rei à esquerda, Nimrod, que é bíblico, foi quem mandou construir a Torre de Babel. E essa torre é a representação do orgulho, da arrogância e da riqueza a serviço de um indivíduo, que escraviza os outros
coloca-os a trabalhar de maneira intensa e exaustos para construir uma torre, que vejam que foi mal planejada. Ela está afundando à esquerda. E os seus círculos em caracol não são contidos. Eles mostram que a parte interna está desmoronando. Isso é uma alegoria à Igreja Católica Romana. Por quê? Porque essa Torre de Babel tem muito que ver, na parte de baixo, pelo menos, com o Coliseu Romano de Roma, que ele visitou quando fez a viagem à Itália. E da ideia de que a igreja desmorona internamente porque está aparecendo o protestantismo e está fadada a desmoronar. E as pessoas que estão circulando, elas estão circulando num ambiente que vai se tornando caótico. Bem, ele é um tirano. E a sua produção, que é a Torre de Babel, vai cair. E você sabe que na Bíblia, na Torre de Babel, o que aconteceu num determinado momento é que Deus mandou que todos os que ali estivessem falassem línguas diferentes, para não se entender. Bem, atrás vocês veem Antuérpia, cidade próspera, de grande comércio, grande navegação, na época das mais importantes, que trazia dinheiro para esse pessoal, trazia gente de todos os lugares pelo comércio marítimo, tinham escritores, filósofos, pintores, artistas, todos fazendo com que essa cidade se tornasse muito próspera. E a alegoria também é a seguinte: o dinheiro e a riqueza pode não fazer bem e pode transformar tudo realmente como a Torre de Babel. Aqui no canto, vocês têm uma figura que poderia ser uma representação do Bruegel. Aqui a outra torre, mais construída, de 1568, em tamanho menor, também com peculiaridades parecidas e com o mesmo significado. Arrogância, orgulho, escravidão, exaustão, né? São coisas que tem. Bem, a caça no inverno, em 1567. Como eu disse para vocês, havia uma pequena era glacial. E vocês veem os caçadores voltando da caça praticamente sem nada, com uma pequena raposa magra pendurada para voltar para casa. Os cães esquálidos, famintos, cansados, eles têm uma visão melancólica dessa paisagem, né? Dando uma ideia de depressão. O inverno rigoroso, a neve alta, aqui ao lado fazendo fogo, talvez com alguma comida, com dificuldade. Ao longe tem montanhas que representam os Alpes, que não é dessa paisagem, é uma coisa que foi colocada aqui, porque ele passou para ir para a Itália pelos Alpes e ficou com essa imagem. E vocês veem que tem uma população grande no gelo, patinando, jogando hóquei e tendo um certo grau de diversão. Isso dá uma ideia da resiliência que eles tiveram que ter para sobreviver a essa época e a adaptação, mesmo com dificuldades econômicas, financeiras, religiosas e repressão. Uma das coisas que aparece aqui é a patinação. E foi interessante que, na era glacial, essa época em que havia muito gelo e congelava os lagos e os canais. E isso desenvolveu a patinação nesse pessoal para o desenvolvimento deles nas comunicações e para translado em vários lugares. Isso foi uma coisa muito boa e muito interessante. Da mesma maneira que eles tiveram que se adaptar na agricultura, com drenagens, formar canais e diques para poder ter novas possibilidades de cultivos mais modernos e de outras coisas, tipo batata e tipo milho, que deu a sobrevivência para eles. Bem, a festa do vinho de São Martinho, de 1567. Vocês veem aqui uma figura onde tem muita gente ao redor de um grande barril vermelho de vinho. Isso é 11 de novembro,
o início da colheita. Então, havia os nobres que davam de presente para a turba o vinho, para tomarem de graça. E vocês veem que tem uma disputa por esse benefício, em que eles vão e tentam pegar de um jorro pequeno de vinho do barril, o que der em bolsas, em chapéus, até em sapatos, utilizam para coletar esse vinho para tomar, né? Dando a ideia dessa festa num certo grau de confusão, e que vocês veem, por exemplo, uma mãe que dá vinho para a criança. Vocês veem, por exemplo, uma dupla brigando alcoolizadas. Aqui, por outro lado, o nobre tenta dar um pedaço da sua túnica para um mendigo que está praticamente nu. E vocês veem a briga que todos têm para chegar ao ponto onde se tem a coleta do vinho. Bem, essa aqui é as núpcias na vila, de 1567. É uma ideia de um casamento onde ele representa figuras interessantes, né? Sem uma conotação muito mais intensa do que servir comida, ter todo mundo aparentemente numa situação boa, né? E o que aparece aqui é a representação do Bruegel, ele participando da festa. Bem, a parábola dos cegos, de 1568, um ano antes da morte, é muito interessante, porque essa parábola dos cegos, ela nos dá várias coisas. A primeira delas, fora da moralidade, é da medicina, que os oftalmologistas consideram que essa é uma pintura muito importante, interessante, porque ela retrata nos seus detalhes vários tipos de cegueiras que foram identificados nessas pinturas, como leucoma, tracoma, amaurose e outros tipos de cegueira que cada um deles representa. Bem, Mateus, no capítulo 15, versículo 14, diz assim: deixe-os que são cegos. E quando um cego guia outro cego, nós todos sabemos o que vai acontecer. Ambos cairão na cova. Bem, essa é uma alegoria que tem que ver com o período que, em 1567, 1568, começou a Guerra dos 80 Anos, de revolta, de repressão da Espanha contra os Países Baixos. Vocês veem lá atrás um terreno calmo, tranquilo, uma igreja calma e tranquila, sem problemas. E aqui vocês têm os cegos, em que há uma questão matemática. O primeiro já caiu, o segundo está caindo, o terceiro está tastaviando e os outros três ainda estão instáveis, olhando para cima no jeito do cego, que procura levantar a cabeça, tentar ouvir e perceber alguma coisa. E continuam caminhando sem saber o que vai acontecer. Quando tens um líder inadequado, fanático, tu vais ir para a cova. Por quê? Porque tu não tens capacidade de te livrares desta situação. Tá? Então, tu tens uma situação em que tu tens uma instabilidade coletiva. Tu tens, assim, uma situação onde tu não sabes o que é a verdade, quando tu tens que buscar a verdade por ti mesmo, e tu vais pela verdade dos outros, tu vais cair no erro, pela ignorância, pelo fanatismo, pela intolerância, e isso tem muito que ver com a situação política e religiosa do momento. Né? E, então, as situações, elas têm muito que ver com insensatez e tolice. Né? E essa é uma das pinturas muito importantes que
o Bruegel nos deixou como um exemplo da situação crítica do momento. Bem, Le Roman de Renard é um livro do século XII e XIII, na França, onde são relatados contos. Contos esses que são da população, né? Contos esses que são de relatos de uma raposa que tem que conviver com o lobo e outros animais da floresta e onde ela tem que escapar e sobreviver. E essa raposa, que é a heroína, né, do livro, ela é trapaceira, ela é astuta, ela é matreira, ela é egoísta, e ela tem que combater com isso tudo a força bruta do lobo, para poder sobreviver. E a ideia que existe é que existia na época os abusos importantes, tanto do clero, igreja, e do Estado contra a população. E a população tinha que se virar, né? Num ambiente que era subversivo, moralizante, e essas sátiras davam uma ideia de tudo isso, além da loucura que acontecia. Então, era um humor anárquico e moralista, né, que acontecia, onde tinha falsidade, tinha ganância, tinha ingenuidade, tinha engenhosidade para ultrapassar as dificuldades. Tá? Numa época em que a igreja tinha os 7 pecados e as 7 virtudes. Tá? E as 7 virtudes eram as 3 virtudes teológicas, fé, esperança e caridade, da Igreja Católica. E as virtudes cardinais, que eram a justiça, a força, a temperança e a prudência. E os 7 pecados, sempre, né? A cólera, a inveja, o orgulho, a avareza, a glutonice, a luxúria e a preguiça. Bem, então, o que nós temos por aqui, em 1568, um ano antes de morrer, ele pintou os mendigos. E os mendigos, na época, estavam se tornando cada vez mais frequentes nos Países Baixos. Isso podia ter uma conotação individual de cada um deles, ou social, do coletivo, relacionado com a falta de comida, a falta de possibilidade de cura, as doenças que aconteciam, as mutilações que eles tinham, né? E dentro de um contexto social onde o Estado tinha a culpa, onde o clero também tinha a culpa em relação a essas situações. E o que nós vemos aqui? Os mendigos, numa representação muito bem feita das suas dificuldades e deficiências, mas, por exemplo, eles estão vestidos com um casaco de raposa, que é uma coisa muito fina, dando a ideia, então, que eles estavam com Le Roman de Renard bem dentro das suas cabeças para poder, com astúcia e ingenuidade, escapar das sanções do clero e do Estado. Inclusive, vocês têm mendigos aqui com barretes e chapéus de burgueses, inclusive um deles à direita com uma mitra de bispo, dando uma ideia, então, de uma crítica bem intensa às situações político-religiosas da época. Bem, aqui vocês têm uma representação muito frequente das pinturas do Bruegel, que é a forca. Por quê? Porque eles recebiam como punição a forca. Vocês veem que tem camponeses dançando em frente à forca, de várias maneiras, da mesma maneira que tem no meio um provérbio flamengo, que tem lá nos provérbios flamengos, ao longo, que é assim: eu estou cagando para a forca. Quer dizer, era uma maneira de revoltar-se contra a situação. E sempre tem a ave, a pega. Vocês veem que sempre tem a ave, né? Essa ave é um corvídeo que é frequente lá naquela região,
E ela é uma árvore astuciosa, fofoqueira, falsa, rouba as coisas, e é a representação que ele deu para as pessoas que vão fazer as denúncias para a Inquisição para condenar aqueles que foram denunciados. Então, é uma ave falsa, né? E vocês vejam que em 1568 foi tentado isso, e Bruegel morreu em 1569. E ele, em Bruxelas, onde ele estava no olho do furacão, porque é ali que regulava toda a repressão, ele disse para a mulher dele, antes de morrer, pega tais quadros e gravuras assim, assim, assado, e queima, porque se forem pegos aqui esses quadros, tu e os meus filhos é que vão sofrer. Bem, então aqui vocês veem a pega como uma árvore representando a falsidade. E ela sempre está presente nas forcas. Aqui uma outra figura interessante, que é a cirurgia da loucura. Se dizia na época que a loucura estava alojada na cabeça como uma pedra. E se teria que fazer a cirurgia para a retirada da pedra, porque assim se curava a loucura. Bem, e nesse quadro que vocês veem, que é completamente maluco, vocês têm a representação de várias pessoas com várias pedras, mas existe uma peculiaridade que é, no canto embaixo, vocês têm aqui embaixo alguém que está com a pedra e que tem um cadeado na boca. Esse é o Bruegel, que ele fez essa pintura e a alegoria de que fica com a boca fechada, porque senão tu vai para a forca. Bem, então, como manifestação final das pinturas de Bruegel, nós podemos dizer que não são panfletos políticos nem simples cenas do cotidiano. É uma sofisticada linguagem visual na qual a iconografia, simbolismo, humor e provérbios refletem um período de profunda crise nos Países Baixos, sob a aparência de cenas populares e ensinamentos morais. Retrata uma sociedade marcada pela intolerância religiosa, pela violência política, pela perda de referências éticas. E a obra convida o observador a interpretar múltiplos níveis de significado. E a pintura é um espaço de reflexão crítica em um tempo em que a crítica direta poderia custar a liberdade ou a vida. Bem, então isso é do Bruegel. Mas agora nós podemos trazer essas coisas para um símbolo atual. E esse símbolo atual é o símbolo do Esporte Clube Internacional, do qual nós somos fãs, e nós temos muitas conotações, mas que nos traz muitos problemas. Então, vocês veem que, na realidade, qualquer símbolo pode ter uma conotação diferente. E a conotação diferente aqui, eu poderia dizer assim, que o Esporte Clube Internacional poderia significar a síndrome do colo irritável, que é muito incômoda. Sempre tem um observador para dizer qualquer coisa, e aqui são os quartistas, artistas da quarta-feira. Bem, eu interrompo aqui, né, a minha apresentação e fico aqui à disposição para qualquer coisa. Parabéns, acadêmico Marrone. Foi realmente assim uma viagem muito interessante. Realmente valeu muito a pena todo esse mistério sobre como ia se comportar o nosso coordenador dos assuntos culturais, e você realmente ultrapassou as minhas pessoais expectativas. Muito obrigado e parabéns. Vamos deixar aberto, então, para as manifestações das pessoas que quiserem fazer algum comentário.
Lúcio Spear levantou a mão, desculpa. Por favor, Lúcio Spear. Bom, Marrone, eu achei fantástico a tua apresentação e eu também, como escultor, eu me coloquei assim, tu relatando exatamente o que o que a gente, como artista, quer explicar, né? Faz perguntas. Aquela questão da linguagem, né, que a gente consegue através da arte, que é um texto visual, né? Eu achei fantástico. E também a questão até do protesto oculto, eu me lembrei quando a gente estava na época dos militares, né, que tinha nos jornais aquelas receitas culinárias, né, que era uma forma assim de mostrar que existia uma censura e que era um protesto. Então, realmente, olha, é muito rica e essa questão toda histórica e a leitura que tu fizeste dos quadros me pareceu assim, algo assim, para mim, que me colocou assim, de uma maneira muito gratificante. Obrigado, Marjane. Eu acho que é interessante essa observação, porque realmente aquela época foi muito intenso. Entretanto, isso tudo pode ser extrapolado para vários períodos da história, desde o passado até o presente, em vários locais, em várias circunstâncias. Por quê? Porque isso tudo é uma linguagem simbólica que tem que ser interpretada. Maria Helena? Primeiramente, parabéns, Marrone, pela riqueza da apresentação e esse tão bem exposto entrelaçamento das artes com tudo que acontece no cotidiano. E eu acho que, assim, ao longo do tempo, né, essa capacidade de observar, nós temos, de certa forma, perdido ou diminuído. Então, não é por acaso que os currículos médicos de escolas europeias e escolas americanas fazem visitas aos museus, levando os alunos de medicina para aprender a ver coisas que as pessoas não veem. Então, isso que tu viste nos quadros, os detalhes, os cantinhos de o significado de cada das informações, isso é dado como aula para estudantes de medicina na Espanha, por exemplo, que visitam o Museu do Prado. Então, eu acho interessante trazer esses aspectos, e o Bruegel trouxe muito bem, e tem uma coisa que é interessante de observar, que os quadros do Bruegel são como se fosse uma vista aérea. Ele é de um realismo que antecede aquela época de ouro da Holanda, onde o Rembrandt é o nosso símbolo, lá 1632, com a lição de anatomia do Dr. Tupi. Então, ele faz essa visão aérea, ele olha de cima, várias cenas ao mesmo tempo, com muita gente compondo o quadro, com muita informação, diferente do século de ouro, que traz a visão no nosso olho, mais íntima, mais próxima, já adquire uma outra conotação em termos de escola de pintura. Então, acho bem rico assim a gente rever e observar todas essas lições que tu nos trouxeste dos quadros do Bruegel. Também outro aspecto é aquele que tu trouxeste, o pintor sempre se inserindo na pintura, em algum cantinho. O Velázquez fazia muito isso, no quadro das meninas, também pintado nessa mesma época, em 1656, ele também está na imagem, lá no fundo, no espelho, ele se retrata. Então, ele participa dessa sociedade, dessas cenas. Acho muito rico, gosto muito dessa área toda artística, já deu para notar. Muito obrigada por ter esse momento tão precioso aí contigo. Muito obrigado, interessante as tuas observações. Realmente é muito interessante isso. Então, Narcito está sem som. Faz sinal do ouvido. Desculpa, Antônio Sparvoli. Desculpa. Pode abrir Está sem som, Sparvoli. Continua sem som, Sparvoli. Sim. Agora foi. Aproveitar para congratular meu querido mestre, amigo, exemplo, o professor Marrone, pela o show de cultura que nos presenteou essa noite, né?
dizer que esse tema e essa abordagem da arte como uma lupa que nos permite olhar os detalhes dessas grandes obras, realmente é muito fascinante, assim. Eu tenho também estudado várias coisas nesse terreno, assim, e sempre me encanta muito. E tu fizesse um passeio, assim, sobre a obra daquele grande pintor, né? Nos esclarecendo várias coisas, assim, que várias curiosidades que eu também tinha naqueles quadros ali. E isso é importante porque nos mostra como uma pintura aparentemente simples contém várias camadas de descobrimentos, assim, que tu, com a tua habilidade, foi nos desvendando camada a camada e nos encantando. E isso é muito importante para os nossos dias, pois a gente vê que os nossos jovens têm um abundante acesso à informação, mas sempre tudo informações superficiais, rasas, dificilmente eles vão mais a fundo. E tu nos mostraste a importância de ir a fundo nos detalhes, no conhecimento, na sabedoria e as diversas leituras que fazem essas obras se tornarem imortais, né? Quase 500 anos depois, estamos nós aqui todos nos encantando com os ensinamentos daquele grande mestre. E tu, como nosso grande mestre, repetisses isso com a tua sapiência habitual. Muito obrigado, Marrone, mais uma vez. Obrigado, Sparley, pelos elogios. Tu que é um mestre e um autor de livros da história da medicina consagrados. Ok, Obrigado, ouço o André Lé. Sem som. Abre o microfone, André, por favor. Desculpa. Parabéns, professor, brilhante. E uma pergunta: você chegou a visitar museus onde estão as pinturas do Bruegel? Alguns, há tempos. Sim, em Porque Viena e na Holanda também, né? Mas elas estão mais concentradas em Viena, né, em geral. é vibrante a sua capacidade de pintura, colocar numa tela um pouco maior que um A4, tantos e tantos detalhes, né, de uma maneira harmoniosa. Isto retrata bem essas imagens que o senhor nos mostrou. Muito obrigado. Obrigado, André. Paulo Prats. Microfone, Paulo, microfone. Liguei. Deu. Claro, todo mundo já parabenizou o Marrone, né? Eu almoço de vez em quando com o Marrone e não sabia de toda essa cultura e essa inteligência. Eu sentia que ele era uma pessoa culta, mas com essa aula que ele deu, ele demonstrou tudo que ele conhece. Mas, excetuando, tirando fora o aspecto artístico das pinturas que tu apresentaste e descreveste, né, que é muito importante, eu fiquei muito contente que tu chamou a atenção para a importância dos símbolos, né? Os símbolos é o que rege a humanidade. Tudo que nós vivemos é a base de símbolos, né? E esse pintor, o Bruegel, ele aproveitou o simbolismo para usar, há não sei quantos anos atrás, né, tu disse lá, 1500, né, que tu falasse? 1560, por aí. E até hoje o simbolismo, né, as bandeiras, os escudos, né? Eu estava olhando o escudo da Espanha, agora que a Espanha venceu a Copa do Mundo, o escudo da Espanha é uma coisa impressionante pelo simbolismo que tem. Se vocês tiverem tempo, dê uma olhadinha no escudo da Espanha. Inclusive, as colunas de Hércules são colocadas no escudo da Espanha, que é um símbolo importantíssimo na separação dos continentes, né? Então, Marrone, eu queria te dar os parabéns e eu saí daqui mais culto do que eu entrei. A minha cultura é pouca, mas eu ganhei muito em cultura com a tua aula. Muito obrigado. Modesto. Pessoal, nós vamos seguir agora com o Rogério, a Miriam e a Maria Cecília, e nós estamos chegando quase 1h30 de apresentação, então eu acho que com esses nós vamos encerrar a nossa reunião cultural, apesar de tão graciosa que foi. Rogério, por favor. Está sem o microfone, Rogério. Abre o microfone, Rogério, por favor.
Bom, os elogios foram muito importantes e eu estou totalmente de acordo. Eu queria dizer assim, dizer uma confissão que quando eu visitei o Museu de Viena, não sou tão viajado assim, mas foi uma visita que me impressionou muito, mas eu jamais teria toda essa visão que o Marrone nos passou, de crítica social, de exame vamos dizer, de todos esses detalhes capazes de simbolizar e tão importantes, porque assim a gente olha o quadro e tem uma impressão que aquilo é uma coisa diferente, que impressiona-nos, que tem a ver conosco, tá? Mas realmente o estudo em relação à cultura, por isso mostra como é importante o que a Maria Helena falou, e nos despertar para instrumentalizar, para poder compreender o que nós estamos vendo. Muito obrigado e um grande abraço para o Cláudio. Obrigado, Samuel. Miriam, Boa noite a todos. Eu gostaria, como todos também, cumprimentar o Marrone. Ele me propiciou relembrar uma atividade recente, que eu mais pedi a palavra para conversar com o Oswald André, para dizer que agora, no mês de junho, eu estive no Kunsthistorisches Museum, em Viena, onde tem a maior coleção de Bruegel velho do mundo. Eles têm uma sala com 12 telas do Bruegel, incluindo a Torre de Babel e incluindo o Caçadores na Neve, que, aliás, o Caçadores da Neve é tido pelos críticos como a tela que melhor espelha o inverno da Europa daquele período. Então, ela, até para o meu gosto pessoal, não é uma tela das telas dele que eu mais gosto, mas, do ponto de vista da crítica em geral, ela é muito endeusada, quase no mesmo nível que a Torre de Babel. Então, eu gostaria de agradecer para o Marrone por ter me propiciado isso, né? E por ter estendido um pouco a análise dos detalhes das telas, que certamente já mereceram assim discussões fantásticas, análises fantásticas de críticos de todo mundo. São obras muito importantes. Então, muito obrigada, Marrone. Obrigado. Maria Cecília. Oi, mas então, eu queria realmente agradecer o convite. Eu sou uma fã de Bruegel há muito tempo e foi ótimo ver uma interpretação tão boa. E então, agradecer muito e dizer que é aquela coisa, né? A arte sempre foi a expressão humana de todas as coisas. Através da arte, passa-se séculos, muda o estilo, mas ela continua refletindo o humano, né? O tempo inteiro, e a realidade do humano. Muito obrigada mesmo. Parabéns, Marrone. Obrigado. Lúcio Spier. Fala. Posso falar no lugar do Lúcio Spier? Por favor. Minha madrinha, a Narinha. Para mim foi uma surpresa incrível. Eu também sempre gostei do Bruegel e do Bosch também. Os dois são maravilhosos, uma coisa incrível, assim, os detalhes, a aparência de uma grande desorganização, mas tu vai ver nos detalhes, são coisas significativas. Nunca imaginei que alguém, como o meu amigo Cláudio, pudesse ser versado sobre esse tema tão maravilhoso. Fiquei encantada e agradeço muito e te parabenizo, Cláudio, porque, claro que os médicos podem diversificar na sua função e ter, além da medicina, mas assim, com esse aprofundamento, para mim foi impressionante. Parabéns. Obrigado, querida. Um beijo. Paulo Abreu, acadêmico Paulo Abreu. Fantástico, parabéns. Marrone, eu vendo a tua descrição, até imaginei como é que os olhos de um gastroenterologista, imagina botando um endoscópio, olhando lá dentro da buchada, né, e vendo detalhes, vilosidades e cores. Então, e o exercício que isso pode representar, mas e que fecha com o que a Marília lembrou do ensino médico. Isso faz a gente lembrar a importância assim, de quão complexa uma realidade que vai se revelar se a gente tiver um olho atento, né? Concordo com ela, assim, quando a gente pensa assim, de
como fazer um ensino em medicina, de como fazer esse treinamento, né? E treinamento e a arte, ela condensa, na verdade, milhares de páginas, né, numa visão só, e me fez lembrar, até porque ontem eu estava discutindo com um colega que comentou como está ocorrendo o ensino médico em algumas dessas novas universidades privadas, né? E que um professor contou que recebeu assim, não, a tua disciplina eles dão um apostilão, assim, e tem que ser isso, tá? E aí eu disse, não, mas eu posso citar, não pode citar outras coisas, porque o que tem que cair na prova é isso aqui, é o que está nas diretrizes. E ele, mas eu vou varrer, não, é isso. É isso ou nada. Então, que parece um grande cursinho pré-vestibular, né? E enquanto que aí está a arte na medicina também, é tu poder treinar o olho e enxergar o que um olho não treinado não vê, ou pode ver uma cena rasa, ele vai ver que tem múltiplos camadas e pode ver conexões e ver uma história, ver um enredo, e o treino com arte, com principalmente nessa bela iconografia que serve, assim, acho que tem sido subutilizado. Eu acho que realmente eles podem utilizar mais no ensino médico para treinar esse olho de enxergar a realidade. Mas parabéns. Obrigado. Bom, eu acho que agradeço também aos comentários em nome da Academia Sul-Grandense de Medicina, e agora, então, retomo a coordenação da sessão ao seu grande guardião, para que ele faça as suas considerações finais e possamos encerrar, então, essa belíssima e enriquecedora sessão cultural da nossa academia. Professor Marrone, acadêmico, amigo Marrone. Bem, eu quero agradecer a presença de todos, os comentários que foram muito interessantes e bem aceitos, digamos assim. Eu acho que realmente é interessante quando a gente procura aprofundar um pouco mais em certos aspectos mais específicos e começa a descobrir coisas que são interessantes, coisas que tu não sabias, tu não percebias e que têm conotações com muitas das coisas que nós fazemos e com a nossa vida. Para mim foi muito bom ter feito essa revisão, que eu já tinha há mais tempo feito uma apresentação sobre o Hieronymus Bosch e o Bruegel, mas em outro aspecto eu resolvi focar especificamente no Bruegel por suas coisas mais contemporâneas, digamos assim, né? E humanas. E foi bom porque me enriqueceu bastante e eu fiquei muito satisfeito. E satisfeito também porque eu fiz uma apresentação, digamos, que eu a fiz, né? Essa foi da minha autoria, né? Por isso que eu disse que não é de inteligência artificial, é do velho PowerPoint lá, pegado daqui, dali e misturado. Por isso que eu disse que é o Lavoisier muito aprofundado, que pega de tudo que é lado e transforma em alguma coisa nova. Mas isso aí foi muito gratificante para mim. Obrigado a presença de todos e as observações. Eu fico muito satisfeito. Até o mês que vem, na próxima que teremos. Grande abraço. Obrigada. Grandioso, grandioso.